O patriarcalismo tem como definição ideológica a supremacia do homem nas relações sociais. Alguns estudiosos apontam para cerca de 6.000 anos atrás como o início do enraizamento e da propagação do sistema patriarcal. Porém, é difícil dizer exatamente onde e como surgiu o mesmo. O que podemos dizer com certeza é que na vigência desse sistema, as relações humanas foram estabelecidas em patamares desiguais e hierarquizados, e assim permanecem até os dias de hoje no ideário humano e social. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a good thing. It can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Como bem percebemos ao longo dos séculos, essa estrutura social não apenas promove a desigualdade, como valida a mesma através de instrumentos de manobras massivas como a política, a religião e a violência institucionalizada. Começa no século XVIII, na França, a resposta feminina para a opressão sofrida ao decorrer de milênios. Mas é apenas no século XIX que o movimento ganha força, sendo a Nova Zelândia o primeiro país a garantir o sufrágio feminino, graças à liderança de Kate Sheppard. Foi no Reino Unido, da mesma época, que movimentos de feministas mais tarde conhecidas como sufragistas começaram. Inicialmente influenciadas pelos ideais democráticos iluministas, mais tarde seriam subjugadas e limitadas pela mesma corrente de pensamento burguês. Foi então que o estilo mais enérgico de luta contra o sexismo surgiu. Entre eles, um dos que mais se destacou foi a União Social e Política das Mulheres, que após inúmeros incidentes obtiveram um parcial sucesso com a aprovação em 1918 da Representation of the People Act, dando direito ao voto às mulheres no Reino Unido. No Brasil, a história por trás do direito ao voto feminino é um tanto conturbada. Na vigência da Segunda Constituição Brasileira de 1891, houve uma proposição no Senado de ampliação do direito ao voto às mulheres. Contudo, esta proposta acaba por ser engavetada pelos parlamentares, deixando esse direito marginalizado até o ano de 1927, quando a, até então, Federação do Rio Grande do Norte permitiu o voto às mulheres. E assim, a professora Celina Guimarães tem seu requerimento de inscrição como eleitora atendido, incentivando outras 15 mulheres a fazerem o mesmo. A votação por parte das mulheres é feita. Entretanto, com a desculpa de ausência de qualquer regulamentação, os votos foram cassados pela Comissão de Verificação de Poderes do Senado, e somente é permitido novamente no país, porém com ressalvas, em 1932, com a elaboração do primeiro Código Eleitoral, sendo apenas em 1965 decretado o sufrágio igualitário entre homens e mulheres. Deste modo, o sistema eleitoral referente a quem pode votar permanece vigente ainda nos dias de hoje. Cansei de ser a morena, mulata, parda, de pessoas que me chamam de afrodescendente, jamais negra, a cor de Dandara. Ah, nosso Brasil, país da miscigenação, tem a maior população de negros fora a Nigéria na África, mas deixa evidente que quando eu saio na rua sou violentada. Sirvo de piada para racistas imbecis que afirmam em tom sarcástico que o mundo tá chato. Digo a você, alto, baixo, branco ou pardo, que o mundo não tá chato. Nós, negros, cansamos e não aceitamos mais a vida de palhaço. Fui taxada desde nascença dentro de uma hierarquia racial, que ser mulher negra nessa sociedade é sinônimo de imoral.
Sofri com a ausência na televisão, na revista e até no comercial. Sirvo pra ser sambista, bagunça e até filha da puta, que pariu, ou pai que não assumiu. Representatividade não tive. A barba é branca, assim como a Paquita e até a protagonista. Ah, mas na página policial nossos traços estão lá, reafirmando a violência sofrida pela farda e pelo sistema machista, racista e patriarcal. Assim como Vitória Santa Cruz, alisei meu cabelo e passei pó na cara. Mas te digo mais uma vez, a essa era minoritária de conformismo e pessoas silenciadas vai ser dado um basta. De preta para preta, a consciência negra foi tomando forma. Escutarás muito mais sobre apropriação, estereótipos e empoderamento. Pelas negras de luta, deixo um alerta para vocês. Se preparem, isso é só o começo, e ainda virá muito mais. Verás em turbantes, cores e afins, comprovando que essa luta é constante, e eu vou resistir. Afinal de contas, cansei dos racistas. Me chame de negra e eu vou gritar que sim. This brother here, myself, all of us were born with our hair like this, and we just wear it like this because it's natural. Because the reason for it, you might say, is like a new awareness among black people that their own natural appearance, physical appearance, is beautiful. For so many, many years, we were told that only white people were beautiful. Only straight hair, light eyes, light skin was beautiful. And so black women would try everything they could, straighten their hair, lighten their skin, to look as much like white women. And the black men would let it be known that they thought white women were beautiful, and they'd say they didn't want any ugly black woman with short hair. This whole thing. But this has changed because black people are aware now that their own appearance is beautiful, they're proud of it, and white people are aware of it too, because white people now want natural wigs. They want wigs like this. Dig it? Isn't it beautiful? All right. As questões de gênero e racial começaram a ser discutidas desde o início do século XX, em toda a América, mas foi apenas a partir da década de 80 que o feminismo negro começa a ganhar força no Brasil. Com o segundo encontro feminista latino-americano que aconteceu em Bertioga, no litoral paulista, em 1985, que surgiu a Organização de Mulheres Negras em busca de visibilidade no meio feminista. Em seguida, despontam os primeiros coletivos de mulheres negras e encontros estaduais e nacionais de mulheres negras. Desde então, nomes como os de Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Núbia Moreira, Luísa Bairros, entre outras, abre caminho para a representação negra feminina no Brasil. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Seu trono de rainha, dona da realeza, mãe da matéria-prima, vai levar a vida inteira pra lhe agradecer. No exterior, olhar para a divisão racial dentro do próprio movimento feminista começa na década de 1960, nos Estados Unidos, em meio à movimentação pelos direitos cívicos da população negra, e se intensifica com o passar do tempo e com a fundação de grupos direcionados aos papéis sociais das mulheres negras e atividades políticas. A libertação social, sexual e política tornou-se ênfase na análise ocupacional de mulheres pretas na sociedade racista patriarcal. Reivindicaram assim os seus lugares de fala dentro do movimento, seguindo embasamentos de grandes teóricas, tais como Angela Davis, Patricia Hill Collins, Audre Lorde e Barbara Smith. Em suma, um dos objetivos principais do feminismo negro trata-se da reformulação das estruturas sociais, através da abolição de opressões impostas às mulheres negras, que por sua vez ocupam a base das pirâmides sociais no sistema racista patriarcal. Yeah, but the question is more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, without realizing that
the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. If you are a black person and live in the black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you, and when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Whether I approve of guns. I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I remember from the time I was very small, I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. I remember my father having to have guns at his disposal at all times because of the fact that at any moment we might expect to be attacked. The man who was at that time in complete control of the city government, his name was Bull Connor, would often get on the radio and make statements like, niggers have moved into a white neighborhood, we better expect some bloodshed tonight. And sure enough, there would be bloodshed. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. Because what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. Com a chegada do século XXI e a era da comunicação, o movimento feminista, em essência, aquele que discute a problemática da desigualdade entre os gêneros, efetuou consideráveis avanços em diversos países, como o direito ao divórcio, o direito à propriedade, direito e acesso ao mesmo sistema educacional oferecido aos homens, educação e liberdade sexual proporcionada principalmente pela acessibilidade aos métodos contraceptivos, dentre outros direitos antes inconcebíveis às mulheres. Especialmente para as mulheres negras, o acesso às universidades fez com que o feminismo negro ganhasse outros contornos e, atualmente, a luta por um protagonismo é ainda maior. A mais nova jornalista Eu não estudei, mas eu sei o valor das coisas. E o orgulho que tu tá me dando, filha, não tem preço. Outros grupos não hegemônicos dentro do feminismo, como as transfeministas e as mulheres fora do padrão Miss Beleza Universal, também ganharam uma maior visibilidade com o aumento da disseminação de ideias nas redes sociais, o que representa uma grande conquista dentro dessa sociedade que, mesmo 100 anos após os primeiros passos do feminismo, insiste em ser guiada pelo machismo. Tal fato gerou combustível para maiores manifestações e lutas femininas, que ganharam força principalmente com a popularização da internet e do cyberativismo, que facilitou muito a propagação do movimento e a divulgação de informações ligadas à causa para um número de pessoas antes inatingível de forma tão rápida e massiva. Somos mulheres, milhões e diversas, negras, brancas, indígenas, trans e travestis, mães, filhas e avós. Mulheres de diferentes religiões e sem religião. Queremos liberdade, igualdade, justiça social e direitos. Defendemos que as pessoas sejam livres para amar e serem respeitadas por isso.
Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Hoje, temos desde o conceito mais básico do movimento, o de equidade entre os gêneros, até os mais atuais, como a interseccionalidade e a heteronormatividade, muito melhor disseminados, abrindo espaço para novas aspirações ao público feminino. Uma das grandes questões tratadas atualmente é a emancipação financeira da mulher. O assunto tem levantado diversos debates, tendo como um dos principais a igualdade entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho. As mulheres ainda estão um pouco distantes dessa conquista, mas de acordo com os dados do IBGE 2016, elas já ocupam cerca de 37,8% dos cargos de chefia, e isso representa um grande avanço em relação ao que se observava há décadas atrás, quando a maior aspiração para uma mulher só poderia ser conseguir um marido que ocupasse tal cargo. E se tratando de emancipação, as mulheres já entenderam que nada virá senão pelos seus próprios feitos. Atualmente, um dos mais importantes destaques está por conta do empreendedorismo. A pesquisa do Sebrae, divulgada em agosto de 2019, indica que as mulheres representam 49% dos empreendimentos com permanência no mercado de 3 a 5 anos. Em contrapartida, a pesquisa revela que mesmo as mulheres tendo melhores formações, ganham cerca de 22% a menos que os homens, além de ter o seu tempo de dedicação aos negócios ceifada pelas responsabilidades domésticas e familiares. Foi no meio desse questionamento de prioridades e do real papel que as mulheres querem e têm o direito de exercer dentro da sociedade que nasceu a necessidade de desflorização da imagem do ser mulher. Porque afinal, o que é ser mulher hoje para você que é mulher? Com certeza o ser já não está mais tão intimamente ligado a ser mãe e a cuidar da família, como há tempos atrás. Hoje, abriu-se espaço para as realizações pessoais na vida de uma mulher. Ela descobriu que, além de ter voz, ela pode se fazer ouvida. E para o mundo, falar é fazer. Por isso, viemos te lembrar da nossa luta pelo mundo e te dizer que se você tem algo a fazer por ele, nós queremos te ajudar.